Paz de Jesus, querido, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, quero desejar a você uma louvor através da adoração ao Senhor, e quero que você acompanhe nas redes, compartilhe, que a palavra de Deus também fale muito com você hoje através de mim, que eu possa ministrar o seu coração através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos na sua casa, onde você estiver ouvindo, e vamos estar orando e adorando ao Senhor através dos louvores e através da palavra. Então vamos orar. Deus, eu coloco a tua noiva na tua presença, Pai, e quero, Senhor, que ela possa provar, Pai, verdadeiramente que o teu Espírito tem ministrado nos nossos dias, nos nossos corações. Vem, Espírito Santo, e começa a agir no nosso meio, onde certamente eu sei, Pai, que o Espírito de cada um delas, Senhor, dessas pessoas que estão ouvindo, para que elas possam provar do teu agir nessa noite. Nós podemos não estar no templo, mas eu sei, Pai, que o Senhor está em cada um de nós. Por isso, atinge os corações dos teus filhos, derrubando barreiras, quebrando toda e qualquer espiritualidade negativa, e que nós possamos ser aqui, a minha vida, a vida do Júlio que está transmitindo, instrumentos, poder derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, dizer que és formoso. Aleluia. Que Ele possa estar falando no teu coração através dessa canção. Mais perto eu quero estar, quero atrair teu coração, escrevendo a minha história de cruz. Meu coração tão falho, entrelaçado ao teu, aprendendo o caminho para andar perto de Deus. Se eu me negar, se eu rasgo meu coração pra estar contigo, tu rasga os céus e vem só pra estar comigo, pra eu viver o seu amor.
sobrenatural. Se eu rasgo meu coração pra estar contigo, tu rasga os céus e vem só pra estar comigo, pra eu viver o seu amor sobrenatural. Mais perto eu quero estar do seu imenso amor, amor perfeito e arrebatador. Eu quero atrair teu coração, escrevendo a minha história, escrevendo a minha história de cruz. Meu coração tão falho, entrelaçado ao teu, aprendendo o caminho para andar perto de Deus. Se eu me negar, meu coração será irresistível, irresistível a ti. Se eu rasgo meu coração pra estar contigo, tu rasga os céus e vem só pra estar comigo, pra eu viver o seu amor sobrenatural. Se eu rasgo meu coração pra estar contigo, tu rasga os céus e vem pra eu viver o seu amor sobrenatural. Pra eu viver o seu amor sobrenatural. Pra eu viver o seu amor sobrenatural. Amém, queridos? Vou estar passando para a palavra já. Pegar os avisos aqui rapidinho. Não saia daí, Deus vai falar muito no seu coração nessa noite. Eu quero que você abra, antes de abrir a Bíblia, você preste atenção em alguns avisos, no qual nós vamos estar dando aqui Juninho, controla o fundo aí para nós. Não sei se não está muito alto aí no... Aí. Nós tivemos essa semana, como você sabe, nós temos os nossos irmãos da igreja, eles fazem um esporte, né? Estão sempre reunidos para fazer algum tipo de esporte. E toda segunda-feira nós nos reuníamos lá na quadra da Maranata, né? E então neste tempo o pastor Jaci determinou o cuidado de alguns irmãos para estar à frente desse futebol. Mas agora, algumas semanas atrás, essa pessoa, os irmãos que estavam cuidando não tem mais como estar à frente. Então o pastor Jaci determinou que
a partir de hoje, ou a partir de amanhã, né, a Igreja Batista não tem mais nenhum tipo de horário de futebol ou sob sua responsabilidade, né? Então, só para os irmãos saberem que os irmãos vão continuar se reunindo, vão continuar jogando futebol, mas a Igreja Batista não tem mais nenhuma responsabilidade com o futebol que os irmãos estão reunidos, né? Nós estaremos ali reunidos em nome de Jesus, né? Mas nós não estamos mais sob os cuidados do horário do futebol. Outros avisos é que nós, no meio desses decretos que estão surgindo, né, tanto do governador como da prefeitura, mas o governador tirou toda e qualquer cogestão das prefeituras, então o decreto dele é o que vale, e o decreto determinou essa semana que nós estaríamos fechados, né, as igrejas estariam fechadas, mas de última hora, se eu não me engano foi ontem ou antes de ontem, né, ele abriu a possibilidade para as igrejas colocarem 30% das pessoas. O pastor Jaci achou melhor não, porque se nós decidíssemos em abrir o link para o pessoal se inscrever e fazer, e aí novamente surgisse outro decreto, nós teríamos que cancelar novamente o culto. Então durante a semana nós estaremos liberando no nosso aplicativo, nas nossas redes sociais, as notícias, para que se realmente na semana que vem teremos culto, tá? Já tivemos conversando, se obviamente que seria a ceia, né? Nós vamos adiar a ceia para o outro fim de semana, né? Não importando se vamos ter ou não os cultos, eu acho que o número de pessoas é muito baixo, né? Até porque a gente arrecada os quilos, né? Nesse culto. Então nós teremos, possivelmente, durante a semana, o pastor já se estará decidindo, né? Se o culto de ceia será nesse próximo domingo ou no outro. Tá bom? Esses são alguns avisos que nós queremos deixar para você. Bom, queridos, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, né, que nós conhecemos como 1 Pedro, no capítulo 2. Tá? Nós vamos estar ministrando a palavra nestes versículos. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 11, tá? Eu vou estar lendo aqui, diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a vossa alma. Eu vou ler novamente. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra as vossas almas. Amém? Bom, quando a igreja está vazia assim, a gente ministrou alguns cultos no ano passado, um pouquinho mais para março, né? Março e abril a gente esteve ministrando numa igreja vazia. E como dói no coração de pregador ministrar para um templo que ecoa a nossa voz aqui dentro. Mas eu sei que você está recebendo a palavra de Deus, e que essa palavra vai ficar eternizada nos nossos corações. O que eu quero dizer para você é que essa palavra falou muito ao meu coração, exatamente porque Pedro se dirige à igreja como estrangeiros e peregrinos no mundo. Ele determina aqui nessa palavra, e ele pede, no primeiro momento ele está dando a identidade dos cristãos, e no segundo momento ele dá um conselho aos cristãos. Primeiro ele, através da primeira frase do versículo, ele insiste dizendo, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Então essa é a primeira parte que eu quero falar com você nessa noite. Nós somos peregrinos e nós somos estrangeiros nesse mundo. Você foi escolhido, chamado por Deus, e você vive hoje em um reino diferente do reino no qual você nasceu. Você hoje vive em um reino chamado Reino de Deus, Reino dos Céus. No livro de Mateus você vai ver Reino dos Céus, nos livros
de Lucas e Marcos, reino de Deus. Este é o reino no qual nós fizemos parte, nós somos cidadãos deste reino. Eu e você fazemos parte deste reino, desde o dia que conhecemos a Cristo e depois batizamos-nos e depois vivemos para Ele. Nós fazemos parte desse reino, desta pátria celestial, como a palavra diz. A Bíblia chama o reino de Deus como a pátria celestial. Esta pátria celestial, não só vivemos nela, como ela vive dentro de nós. Então Pedro, quando ele se dirige aqui: amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, ele está dizendo: vocês precisam se abster dos desejos carnais que guerreiam contra a vossa alma. Pedro está fazendo um pedido aos irmãos. Pedro está fazendo um pedido, um apelo aos irmãos de que eles não vivam, né, diante desses desejos carnais no qual este século vive. Bom, então nós temos dois parâmetros. Primeiro, Pedro diz: nós somos estrangeiros e peregrinos, e depois ele diz: vocês não vivam com os desejos carnais desse mundo. Eu e você somos estrangeiros. O reino de Deus, ele é um reino de ponta cabeça, eu posso dizer. É um reino no qual tudo é o contrário. Se você vê, o pequeno é o grande, o menor é o maior, os últimos serão primeiros, o menor entre nós será o maior nos céus. Paulo dizia: eu sou, dentre vós eu sou o maior dos pecadores, né? Então o reino de Deus, ele tem os valores são invertidos. Nós jamais poderemos comparar o reino de Deus com o reino deste mundo, ou qualquer reino desse mundo. A pátria celestial é diferente de toda e qualquer pátria que este mundo tem. Vamos dar um exemplo. Se você, ou você que está me ouvindo, já teve essa oportunidade de sair do Brasil e ir para um país que fale uma língua que não seja o português, né? Aqui nós temos ao nosso lado aqui o Uruguai, que fala espanhol. Quando nós saímos da nossa nação e vamos para outra nação, há uma série de adaptações que nós vamos viver, há uma série de conflitos que nós vamos passar, né? É a linguagem, é a comida, é a forma de se vestir, é os costumes, a cultura daquele povo. É uma série de adaptações que nós viveremos, né? Porque nós estaremos em uma pátria diferente daquela no qual nós nascemos, ou na qual nós moramos. Nós somos brasileiros. Então, se eu for para a Alemanha, a comida da Alemanha talvez seja diferente da comida do Brasil. Se eu for para a Espanha, se eu for para os Estados Unidos, né? Há poucos dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube, e os americanos, e um brasileiro que vive nos Estados Unidos, ele falava: aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, você não acha arroz e feijão na estrada, você não come arroz e feijão, então você tem que fazer, né? Quando chega em casa, comer um arroz e feijão. Então você vê a série de adaptações que nós temos que passar quando nós formos para outra pátria, a ponto de que quando nós quisermos morar naquela pátria, nós temos que nos adaptar totalmente à língua, ao país, à cultura, ao clima, a tudo aquilo que aquele país oferece. O reino de Deus, ele é o contrário disso. O reino de Deus, ele diz que quando nós somos chamados por Deus e nós somos santos, nós somos cidadãos dos céus, nós somos peregrinos nesse mundo, nós viemos para este mundo, mas não para nos adaptar à cultura deste mundo, não para nos adaptar à linguagem desse mundo, e não para nos adaptar ao clima deste mundo, mas nós viemos e nós trouxemos o reino de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a Cristo como Salvador, e nós vivemos dentro desse reino. Nós estamos agora inseridos em uma pátria celestial, e nós somos tratados nesse mundo como peregrinos, como pessoas que estão vivendo um certo tempo, que serão retiradas daqui. E quando nós estamos nos adaptando a este mundo, talvez nós estamos deixando a nossa, assim como um brasileiro vai para os Estados Unidos e ele fica lá e começa a se adaptar a ponto de receber futuramente a cidadania americana,
Ele deixa de ser brasileiro e começa a ser americano para viver conforme o americano, com as culturas, com a linguagem, com tudo. No reino de Deus é diferente. Você é um estrangeiro, mas você não se adapta à linguagem desse mundo. Você não se adapta à cultura desse mundo. Você não se adapta aos costumes desse mundo. Pelo contrário, é este mundo que vai se adaptar com o reino de Deus. É você que vai influenciar. É você que é estrangeiro. Você é o estrangeiro e você vive diferente. Porque se você vive, você tem um passaporte, uma identidade celestial. Você tem uma identidade do céu, e quando você vive nesse mundo, você tem que entender que você é um forasteiro, que você é um estrangeiro, que você é um peregrino, e peregrino quer dizer que você vai andar por um tempo aqui. Então está determinado na sua vida que o reino de Deus precisa fazer, não com que você se adapte a esse mundo. Pelo contrário, as pessoas desse mundo vão começar a ver você, e você tem que influenciar ela através da sua linguagem celestial, através da sua cultura celestial, através dos seus costumes celestiais. Você é que tem que influenciar o ambiente que você está. Porque no momento que você, nesse mundo, deixa de influenciar e ser influenciado, quando a linguagem deste mundo começa a influenciar você, e você começa a se adaptar à linguagem desse mundo, quando você começa a se adaptar à forma como se fala nesse mundo, ou a forma como este mundo cultua deuses, ou a forma como esse mundo se veste, ou a forma como esse mundo tem os seus costumes, você deixa de ser estrangeiro, e você começa a ser o que? Um cidadão desta pátria. Você começa a ser um cidadão daquela pátria, e você começa a tomar para si uma cidadania mundana, carnal, como Pedro está. Se você chegar numa loja deles, se você entrar na loja deles ali, e eles estiverem um conversando com o outro, eles não vão estar conversando em português, eles vão estar conversando como? Com a língua deles. Por que eles falam isso? Eu creio que as pessoas, quando vão para o exterior, elas também gostam de falar na sua língua mãe, na língua da nação delas, porque é a língua na qual elas não forçam, olha bem, a língua na qual elas não forçam para falar. Porque se você vai falar uma língua que você aprenda, que não é a língua que você nasceu, que você aprendeu desde cedo, quando você força para falar, você vai falar de uma forma diferente, você está forçado a falar diferente. Mas quando você vai falar, quando um brasileiro encontra outro brasileiro no exterior, ele começa a conversar e diz: ah, que saudade eu estava de falar português. E por que ele fala isso? Porque a linguagem no qual nós falamos, da nossa natureza, ela traz prazer. E nós, como cidadãos do céu, nós temos que ter o prazer na linguagem de Deus, na palavra de Deus. E nós temos que nos comunicar, nós precisamos treinar essa santidade, nós precisamos viver essa santidade. Nós precisamos, assim como as pessoas têm o prazer de conversar com alguém que fala essa linguagem, você tem que ter o prazer de conversar com quem fala essa linguagem. E eu não estou falando de irmãos, eu estou falando de Deus, eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando do seu quarto fechado. Nunca, escute isso que eu vou dizer para você nessa noite. Guarde isso no seu coração. Você jamais será um cidadão expresso de santidade se você não conversar com o Espírito Santo, se você não orar, se você não meditar na palavra, se você não viver dentro do seu quarto, do seu dia a dia, na sua casa. Hoje o Espírito Santo falava no meu coração, muitos de nós somos pregadores da palavra, e eu quero dizer para você, pregador, nunca ouse pregar ao mundo aquilo que você não vive dentro da sua casa. Se a sua fé não funciona dentro da sua casa, não ouse pregar ao mundo ela. Se a sua fé não funciona no seu casamento, se a sua fé não funciona nos seus relacionamentos, não ouse pregar ela ao mundo. Você precisa ser a expressão de adoração, a expressão de santidade que Deus fez para você ser. Você precisa ser aqui no mundo aquilo que você é dentro de casa. Você é um estrangeiro e as pessoas precisam notar que você é um estrangeiro. Se você chegar na praia, que eu creio que foi o ápice desse colapso, foi a praia. O ápice do colapso do Covid foi a irresponsabilidade das pessoas nas aglomerações. Mas tirando o vírus de fora, se você fosse à praia, as pessoas notam que você é um cidadão dos céus?
E eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas acham que ir para a praia e ser notado como cidadão dos céus, elas precisam usar bombacha, elas precisam usar calça para entrar no mar, para as pessoas olharem, ó, esse daí é diferente. Não, aí você não está sendo um cidadão dos céus, você está sendo ridículo. Eu quero saber se o seu comportamento é santo. Quanto às suas vestes, isso é o mínimo, porque às vezes a gente está vestido exatamente, eu mesmo, quando nós pregamos aqui ou na ceia, nós nos vestimos de terno e gravata, e infelizmente as pessoas que governam esse país, às vezes são mais corruptos e usam essa mesma roupa. Mas eu quero saber se a expressão de vida que você tem, ela transfere às pessoas uma santidade. A sua linguagem, a sua cultura, a sua vida, ela transfere às pessoas que você é um estrangeiro nessa terra. Se você está se adaptando à linguagem e cultura desse mundo, você deixa de ser estrangeiro e você começa a fazer parte dessa cidadania mundana, promíscua. E eu digo para vocês, queridos, esses finais dos tempos as coisas vão ficar mais claras. No ano passado a pastora Indiara, no começo da pandemia, ela enxergava uma visão, uma peneira grande, Deus com uma peneira peneirando os cristãos, e vai passar pela peneira aqueles que verdadeiramente expressam essa santidade, essa cidadania celeste. Você é um peregrino nessa terra, você está de passagem aqui, a sua pátria é dos céus. Você precisa viver como alguém que é cidadão dos céus, senão, quando Jesus vier buscar você, e você vai estar tão adaptado com a cultura e com a vida deste mundo, que Ele vai te deixar. E Ele está voltando para buscar a sua noiva. Essa é a palavra que eu tenho, a palavra de Deus que eu tenho para você nessa noite, para ministrar seu coração. A minha pergunta final é: você está se adaptando a este mundo, ou você está expressando a santidade de Deus a esse mundo? Eu quero orar por você. Eu quero que você feche os seus olhos na sua casa e ore junto comigo. Pai, eu sei que os teus filhos que estão ouvindo esta pregação estavam dispostos a receber através do teu Espírito uma palavra. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa ter falado aos seus corações, que eles possam ter recebido nas suas vidas essa identidade no qual o Senhor chamou para nós expressarmos nesse mundo. Nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria celeste tem um rei, tem um reino, e eu faço parte desse reino. Eu sou estrangeiro, os meus irmãos são estrangeiros nesse mundo, somos peregrinos. Nós somos homens e mulheres que vivemos aqui nesse mundo, mas não somos desse mundo. E nós precisamos entender que a tua pátria precisa ser expressa através da nossa santidade. As pessoas têm que olhar para nós e ver verdadeiramente que somos diferentes, que a nossa linguagem é diferente, que a nossa cultura é diferente, que o nosso falar, o nosso ver, o nosso beber, o nosso comer é diferente. Porém, se algum dos teus filhos estão se adaptando a esse mundo, à forma de agir do diabo ou de alguns homens carnais, se eles estão vivendo conforme a cultura deste mundo, eles deixam de ser estrangeiros e eles querem uma cidadania mundana, com suas atitudes, quebra este vaso hoje, Pai, para fazer de novo, e que eles estejam dispostos a viver um novo tempo em suas vidas, e saciar as suas almas com tua fonte de vida, e não com a fonte carnal. Pedro disse nessa carta, Pai, que ele fala com pessoas que são consideradas estrangeiras e peregrinas, que nós não devemos dar lugar à carne, porque a carne guerreia contra as nossas almas. E nesta noite eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos, que
que o Espírito Santo possa produzir mais, que o passaporte dos céus possa ser demonstrado através da vida dos teus filhos, em cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Continuemos orando pelas nossas vidas, pela igreja do Senhor, continuemos orando pelos enfermos, continuemos orando pela igreja e por todas essas situações, pelas UTIs que estão lotadas. Continuemos orando, clamando a Deus que toda essa bandeira preta que está sobre o estado, e hoje mesmo eu vi uma palavra de Deus que mesmo que a escuridão pairasse sobre o céu do Egito, dentro da casa de cada hebreu havia a luz de Deus sobre a vida de cada um deles. Mesmo que essa nuvem escura tenha coberto o estado, o Senhor está conosco. O Senhor está aqui para nos curar, para nos cuidar. É no nome de Jesus que eu me despeço de vocês, e que você tenha uma semana abençoada, e fique atento para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração em cada momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você, e em nome de Jesus essa semana tenhamos notícias boas. Amém?